Provérbios, capítulo 31, do 10 ao 31. Passo a ler. Uma esposa exemplar, feliz a quem encontrar, e muito mais valiosa que os rubins. Seu marido também tem a plena confiança nela, e nunca lhe falta coisa alguma. Ela só lhe faz o bem e nunca o mal. Todos os dias da vida, escolhe a lã e o linho, e com prazer trabalha com as mãos. Com os navios mercantes, ela traz de longe as suas provisões. Antes de clarear o dia, ela se levanta e prepara comida para todos de casa, e dá tarefa às suas servas. Ela avalia um campo e o compra, com o que ganha planta uma vinha. Entrega-se com vontade ao seu trabalho. Os seus braços são fortes e vigorosos. Administra o bem os seus comércios lucrativos, e a sua lâmpada fica acesa durante a noite. Nas mãos segura o fuso, com os dedos pega a roca. Acolhe os necessitados, estende as mãos aos pobres. Não teme por seus familiares quando chega a neve, pois todos eles vestem agasalhos. Faz cobertas para sua cama, veste-se de linho fino e de púrpura. Seu marido é respeitado na porta da cidade, onde toma assento. Entre a autoridade da sua terra, ela faz vestes de linho e as vende, e fornece cintos aos comerciantes. Reveste-se de força e dignidade, sorri diante do futuro, fala com sabedoria e ensina com amor. Cuidado dos negócios de sua casa, e não dê lugar à sua preguiça. Seus filhos se levantam e elogiam, e seu marido também o elogia, dizendo: muitas mulheres são exemplares, mas vocês todas superam. A beleza é enganosa, e a formosura é passageira, mas a mulher que teme ao Senhor será elogiada. Que ela receba a recompensa merecida, e as suas obras sejam elogiadas à porta da cidade. Amém. Bom dia para todos. Como é bom ver esse salão aqui cheio nessa manhã. Nós estamos numa disposição um pouco diferente hoje de manhã, mas estamos aqui com o mesmo espírito, não é? De adorarmos o nosso Deus. Gostaria que todas as mães que estão aqui hoje de manhã ficassem em pé. Quantas mães nós temos aqui hoje? Muito bem, não é? Nós vamos começar fazendo uma oração, pedindo as bênçãos de Deus sobre todos, mas principalmente para vocês que são mães, que estão aqui hoje nessa manhã. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós agradecemos ao Senhor pelas nossas mães. Obrigado, ó Pai, porque na sabedoria do Senhor, o Senhor constituiu a família, um pai e uma mãe, com filhos, e nós pedimos, Pai, nessa manhã, que o Senhor esteja derramando as Tuas bênçãos sobre todas as mães que aqui se encontram, que possam ser honradas todos os dias. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Hoje é o Dia das Mães, não é? É o dia em que o mundo celebra o Dia das Mães. E nós queremos, nessa manhã, assim como todos os dias, honrar as mães. O livro de Efésios, capítulo 6, versículo 2, nos ensina que nós devemos honrar pai e mãe, não é? Que é o primeiro mandamento com promessa. E nós queremos honrar as mães que estão presentes aqui nesta manhã, da mesma forma. Estamos aqui para adorar o nosso Deus, mas hoje nós queremos também honrar as mães. Talvez você esteja aqui hoje, nessa manhã,
e você não tem a sua mãe aqui com você, não é? Nós queremos também que você saiba que queremos lembrar de todas as mães presentes aqui ou que não estejam aqui, que possam receber uma grande bênção do nosso Deus. Wesley leu para nós Provérbios capítulo 31, o finalzinho do capítulo, que fala sobre a mulher virtuosa. E olhando aqui neste salão, com certeza, estamos lotados de mulheres virtuosas, não é? Mulheres que fazem muito pela sua família. Se você lembra o final do livro de Romanos, não precisa abrir lá se você não quiser, mas o capítulo 16 de Romanos, Paulo faz uma saudação a muitas pessoas. E o interessante é que, dentre essas muitas pessoas, existem muitas mulheres, que Paulo faz uma saudação especial. E é interessante a gente notar isso, porque muitas pessoas falam que o apóstolo Paulo era machista, né? Mas não era. Se você ler lá o finalzinho do livro de Romanos, você vai ver muitas mulheres sendo saudadas por nome e sendo honradas na igreja em Roma. E é muito interessante isso, porque hoje nós temos muitas mães aqui, e nós queremos que você sinta de uma maneira especial. Seria bom se nós honrássemos nossas mães todos os dias, não é mesmo? E precisamos fazer isso, mas hoje é o dia especial, vamos dizer assim, aonde estamos pensando especificamente nas mães. Um menino de 6 anos de idade estava com a sua mãe num supermercado, e ele ficou separado da sua mãe. E no meio do supermercado a mãe ouviu o nome dela, não é? Maria, Maria, Maria. E ela foi até onde o menino estava, e chegou para o menino e falou para ele: "Ô, meu filho, para você eu sou mãe, não é? Eu não sou Maria." E o menino falou: "Eu sei, mãe, mas é que aqui no supermercado tem muitas mães, e eu queria que a senhora viesse, né? Então, chamando o nome dela. E aqui nós temos muitas mães, não é? De uma maneira especial, mas nós temos que honrar, e de uma maneira muito especial, todas as mães. Eu costumo falar isso para Robin, e acho que todos os maridos falam a mesma coisa, não é? Quando nós ficamos doentes, a rotina na nossa casa não muda. Quando as mães ficam doentes, é uma loucura, não é mesmo? É tudo muito mais difícil quando a mãe fica doente. E é isso mesmo, não é? A experiência que nós temos é essa. Mães são especiais, especiais. E alguém uma vez disse as seguintes frases: "Você sabe que você se tornou uma mãe quando você automaticamente dá um nó duplo em tudo que você amarra. Você se tornou uma mãe quando você se pega cantando a musiquinha do Barney enquanto você está lavando a louça. Você se tornou uma mãe quando você procura os seus óculos por uma meia hora e o seu filho fala para você: mãe, o seu óculos está aqui em cima da sua cabeça. E você se tornou uma mãe quando você está num jantar especial com o seu marido, só vocês dois,
um jantar bem romântico, à luz de velas, e de repente você se pega cortando o bife dele. Você sabe que você se tornou uma mãe. E é assim mesmo, não é? As mães são especiais. As mães merecem todo o nosso carinho. E nós não podemos falar o suficiente sobre o papel das mães. E nessa manhã, eu gostaria rapidamente de lembrar 3 coisas importantes que as mães fazem. Tem muito mais, mas eu queria lembrar 3 coisas nessa manhã. Primeira delas, as suas mãos trabalham. As suas mãos trabalham. A segunda coisa, as suas bocas falam. E a terceira coisa, o seu coração ama. Eu queria falar um pouquinho sobre essas 3 nessa manhã. Primeira delas, não é? As suas mãos trabalham. Um filho tem o seu primeiro trabalho, e ele está muito orgulhoso desse trabalho, e ele fala para o seu amigo: olha, eu acordo às 5 horas da manhã para ir para o meu trabalho, e antes de sair de casa eu tomo o meu café. E o amigo dele fala: alguém mais se levanta com você? Ah, sim, o meu pai. O meu pai se levanta também cedo e ele toma café. E mais alguém? Ah, sim, a minha mãe. A minha mãe levanta mais cedo ainda e ela prepara o café para mim e para o meu pai. E o jantar? Ah, minha mãe prepara o jantar para mim e para o meu pai também. E durante as tardes? A sua mãe tem as tardes livre? E ele fala: não, minha mãe limpa a casa, minha mãe cuida dos meus irmãos menores, e depois a minha mãe então prepara o jantar para mim e para o meu pai. Quando nós chegamos em casa, nós jantamos juntos, e aí nós vamos assistir televisão antes de dormir. E o menino está orgulhoso, não é, desse trabalho que ele tem. E o seu amigo pergunta: e a sua mãe? O que ela faz depois do jantar? Ela assiste televisão também? Ah, não. A minha mãe tem que lavar as roupas e tem que passar as roupas para que a gente possa trabalhar na próxima manhã. Ah, que interessante. E você recebe um salário pelo trabalho que você faz? O amigo dele pergunta. E ele fala: sim, recebo sim, lógico, eu e o meu pai, não é? E a sua mãe? A sua mãe recebe um salário? Ah, não, minha mãe não recebe um salário, minha mãe não trabalha. E é assim mesmo, não é? É assim mesmo com relação às mães. As mães fazem tantas coisas, mas muitas vezes não recebem um reconhecimento. As suas mães estão sempre trabalhando. E no livro aqui de Provérbios, esse texto que Wesley leu, eu quero chamar a atenção em alguns versículos, se você ainda tem esse texto aberto. Provérbios capítulo 31, olha o versículo 13. Escolhe a lã e o linho e com prazer trabalha com as mãos. Olha o versículo 19. Nas mãos segura o fuso e com os dedos pega a roca. Versículo 22. Faz cobertas para sua cama, veste-se de linho fino, Cana e sua mulher, Ana, dizendo: o Senhor dê a você filhos desta mulher no lugar daquele por quem ela pediu e dedicou ao Senhor. Então voltaram para casa. O Senhor foi bondoso com Ana
ela engravidou e deu à luz 3 filhos e 2 filhas. Enquanto isso, o menino Samuel crescia na presença do Senhor. Suas mãos trabalham. Ana todos os anos fazia um casaco, não é? Uma túnica, e levava para Samuel. Longe da sua casa, o seu filho que ela dedicou ao Senhor, mas suas mãos continuando a trabalhar. E você pode pensar na sua mãe, não é? Quanto de trabalho as mãos da sua mãe fizeram e ainda fazem. Obrigado, mães, pelas mãos que trabalham. Segunda coisa, suas bocas falam. Suas bocas falam. Mães falam tantas coisas, não é? Tantas coisas. Uma vez um político muito famoso, chamado Winston Churchill, foi primeiro-ministro da Inglaterra durante a Segunda Guerra Mundial. Um homem muito inteligente, um estadista muito reconhecido, escreveu vários livros. Um dos livros que ele estava escrevendo, o seu editor mandou para ele uma lista de todos os professores que Winston Churchill tivera, para que Winston Churchill então relesse e dissesse para o editor se todos estavam ali. Nesse livro ia ser feita uma homenagem a todos os professores dele. E ele mandou uma carta, mandou um recado para o seu editor dizendo: você se lembrou de todos, menos do mais importante, a minha mãe. Coloca o nome dela em primeiro lugar, não é? Bocas que falam, que ensinam, professoras de todos nós. Um pregador muito famoso nos Estados Unidos, teve 4 filhos, homens. Os 4 se tornaram pregadores muito famosos. Uma vez, numa reunião de família, um dos primos estava perguntando para um desses filhos: quem de vocês é o pregador, é o melhor pregador da sua casa? E o filho olhou para o seu pai e disse: minha mãe. E é isso mesmo, não é? Bocas que falam, mães falando e ensinando o tempo todo. E muitas mães têm pregado e ensinado nos lares. E muitas vezes os filhos não escutam, não é? Não atendem, não falam e fazem aquilo que suas mães ensinam. E eu lembro de 2 mães na palavra de Deus. Se você quer abrir comigo lá na segunda carta a Timóteo, 2 Timóteo capítulo 1, 2 Timóteo capítulo 1, olha comigo o versículo 5, 2 Timóteo capítulo 1, bocas que falam. Paulo, escrevendo para Timóteo, diz o seguinte, capítulo 1, versículo 5, recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó, Lóide, e em sua mãe, Eunice, e estou convencido de que habita também em você. Uma avó e uma mãe ensinando um filho que se tornou um grande evangelista no primeiro século.
Olha o capítulo 3 dessa mesma carta, 2 Timóteo capítulo 3, versículo 14 e 15. Quanto a você, não é? Quanto a você, Timóteo, porém permaneça nas coisas que você aprendeu e das quais tem convicção, pois você sabe de quem o aprendeu, porque desde criança você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação, mediante a fé em Cristo Jesus. Desde criança, Timóteo, você sabe o que você precisa fazer para receber a salvação. Quem ensinou, Timóteo? Sua mãe e sua avó. Bocas que falam, que ensinam, que educam todos os filhos. Obrigado, mães, por suas bocas que falam. E em terceiro lugar, seu coração ama. Seu coração ama. Se você voltar comigo lá para o livro de Provérbios, capítulo 31, versículos 11 e 12. Provérbio 31, 11 e 12. Seu marido tem plena confiança nela, e nunca lhe falta coisa alguma. Ela só lhe faz o bem, e nunca o mal, todos os dias da sua vida. Quando um marido tem total confiança na sua esposa, você sabe que este lar vai bem. Um coração que ama é demonstrado dentro de um lar. Uma vez num cemitério, uma lápide na frente de um túmulo, estava escrito a seguinte frase: meu casamento durou 60 anos. E isto ela queria que colocasse na sua lápide. Ela sempre fez o lar feliz. Ela sempre fez o lar feliz. Um coração que ama. Quando existe alegria, quando existe risada dentro do lar, você sabe que existe amor dentro desse lar. E precisa haver alegria, precisa haver felicidade dentro de um lar. Uma vez, uma professora estava ensinando frações para a aula dela de matemática. E ela chamou um menino e disse para o menino: olha, vamos supor que a sua mãe fez uma torta de chocolate. Eu queria ser esse menino, né? Vamos supor que a sua mãe fez uma torta de chocolate. E tem a sua mãe, tem o seu pai, e vocês são 8 irmãos ao todo. Então são 10 pessoas na sua casa. E ela vai dar um pedaço de torta para cada um. Qual é a sua parte nessa torta? E ele pensou e pensou e pensou e falou: 1/9. E a professora falou: vamos falar de novo, não é? Você tem que aprender frações. Eu acho que você não está entendendo muito bem frações. E ele falou: não, eu entendo muito bem de frações. É você que não conhece a minha mãe.
Porque a minha mãe ia falar: eu não quero comer torta hoje. E é isso mesmo, não é? Vai dividir só em 9 a torta. Um coração que ama. E é assim o coração da mãe. O não egoísmo de uma mãe mostra o quanto ela ama a sua família. E todos nós aqui, eu tenho certeza, podemos lembrar muitas maneiras e muitos exemplos de não egoísmo de nossas mães, não é? Dando para os filhos antes de ir para ela. E é assim mesmo, não é? E eu quero lembrar de uma mãe do Velho Testamento também, que não foi um bom exemplo de mãe, mas o que ela fez com relação aos seus filhos é um exemplo de um coração que ama. Abre a sua Bíblia comigo, lá em 2 Samuel, capítulo 21. 2 Samuel, capítulo 21. Uma mulher chamada Rispa. 2 Samuel, capítulo 21. Uma das concubinas do rei Saul. E Rispa não era uma mulher muito boa. Ela teve 2 filhos do rei Saul. E um pouco mais tarde, quando o rei Davi se torna rei e começa a reinar, esses 2 filhos de Rispa foram mortos, junto com 5 outros netos de Saul. 7 netos de Saul, 2 deles filhos de Rispa. Ou 5 netos de Saul e 2 filhos de Saul. Morreram juntos. Havia tido uma conspiração para retirar Davi do trono. E esses são mortos, então, em 2 Samuel, capítulo 21. Olha comigo a partir do versículo 8. O rei mandou buscar Armone e Mefibosete, os 2 filhos que Rispa, filha de Aiá, tinha dado a Saul. Com eles também os 5 filhos que Merabe, filha de Saul, tinha dado a Adriel, filho de Barzilai de Meolá. Ele os entregou aos gibeonitas, que os executaram no monte, perante o Senhor. Os 7 foram mortos ao mesmo tempo, nos primeiros dias da colheita de cevada. Olha o versículo 10. Então Rispa, filha de Aiá, pegou um pano de saco e o estendeu para si sobre uma rocha. Desde o início da colheita, até cair chuva do céu sobre os corpos, ela não deixou que as aves de rapina os tocassem de dia, nem os animais selvagens à noite. E o interessante dessa história é que desde o início da colheita até as primeiras chuvas se passaram 5 meses. 5 meses. Essa mãe ficou junto com os corpos dos seus filhos, estendidos ou jogados em algum lugar, de dia e de noite,
para que as aves de rapina, nem os animais selvagens machucassem ainda mais os corpos dos seus filhos. É só um amor de mãe para fazer isso, não é mesmo? 5 meses. Essa mulher esteve ao lado dos corpos dos seus filhos. No final, o rei Davi vendo toda essa ação dessa mulher, junto com o próprio corpo do rei Saul e do seu filho Jonatas, traz esses corpos e eles então são dados um fim um pouco mais digno, por causa do amor dessa mãe, que não era uma pessoa muito boa, mas o seu amor falou mais forte aqui neste momento. E por 5 meses, ela ficou ao lado dos corpos dos seus filhos. Nós todos podemos dar vários exemplos também do amor de nossas mães, não é? Obrigado, mães, pelo seu coração que ama. Suas mãos trabalham, sua boca fala, seu coração ama. Tudo isso é muito bonito, e todas as mães merecem essa honra, mas de nada adianta se todos nós que estamos aqui nessa manhã, mães, pais, filhos, filhas, avós, avós, tudo isso é muito bonito, mas não adianta se nós não estivermos colocando em todas essas coisas, no trabalho de nossas mãos, no falar de nossa boca, no amor do nosso coração, se nós não estivermos colocando Jesus em primeiro lugar, não adianta nada. Todo esse esforço pro culto ao Senhor, você está sendo uma mãe também, não é? E essa honra, essa homenagem é para você também. Todos que aqui estão nessa manhã, que Deus possa ser o mais importante nos nossos lares, que nossas mãos trabalhem, que nossas bocas falem, que nosso coração ame, mas que Deus seja honrado e glorificado em tudo que nós fazemos. Deus abençoe a todas as mães que estão presentes aqui nessa manhã. Vamos orar mais uma vez. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, em primeiro lugar, por Jesus, por Ele ter vindo a este mundo, ter sido o exemplo maior em todas as coisas, ter vivido no meio do povo, ter morrido na cruz e ter ressuscitado, Pai, dos mortos. E hoje, o nosso Senhor, o nosso Salvador, está vivo ao lado do Senhor. Obrigado, ó Pai, por nos ter dado Jesus. Nós te agradecemos, Pai, nessa manhã, pelas mães, essa bênção tão grande que o Senhor colocou na vida de todos nós. Pedimos, Pai, que nossas mães possam sempre ser honradas, não só hoje, mas todos os dias, respeitadas, amadas, porque merecem todo este respeito, esta honra. Que nós, como filhos e filhas, possamos demonstrar sempre este amor que vem do Senhor para as nossas mães. Obrigado, Pai, por esta manhã, por tudo que aqui foi feito. Que o Teu nome
tenha sido glorificado, que tudo o que fizemos aqui nesta manhã tenha sido para a honra e glória do Teu santo nome. Em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador, nós oramos e agradecemos. Amém.